Olá a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu vou demonstrar a vocês hoje aqui um efeito prático de utilizar sistema de partículas para fazer efeitos borbulhantes. Vai ser algo bem prático para que vocês tenham uma ideia como a gente pode começar esse tipo de efeito. Espero que possa funcionar aí com vocês. Primeiramente eu vou adicionar aqui uma mesh do tipo círculo. Eu vou adicionar uma segunda mesh também do tipo círculo. Bem, as duas meshes estão na mesma posição. Eu vou ativar o Move e vou trazer a segunda mesh aqui para cima e vou usar o S de escala para torná-la um pouco maior. Se nós olharmos aqui, nós vamos ter uma perspectiva de como se fosse uma mesh circular menor e uma mesh circular maior, dando o efeito aqui um tanto cônico. Para poder fazer o efeito, nós vamos selecionar a segunda mesh círculo e vamos entrar com ela no modo Edit Mode. Nós vamos vir aqui no menu, que é o cabeçalho superior, e vamos clicar na opção chamada Face. E vamos criar um Grid Fill. Veja que ele preenche com o formato de uma grade. Para fazer com que esse formato seja um pouco mais subdividido, eu vou usar o botão direito do mouse e vou utilizar a ferramenta Subdivide. Vou abrir aqui as propriedades e vou deixar o número de cortes aqui em 2. Vamos repetir o mesmo passo com o círculo de baixo, porém nós vamos ter que sair para Object Mode, vamos ter que selecionar o círculo de baixo e entrar novamente no modo Edit Mode. Para ele eu vou utilizar apenas um simples Grid Fill. Pronto, aqui estão os dois objetos que vão me proporcionar o efeito que eu quero. Para fazer esse efeito, eu vou utilizar o seguinte recurso. Vou selecionar o círculo original, que foi o primeiro. Vou vir aqui na barra de propriedades e clicar na guia denominada Partículas, que é o Particle Properties. Eu ainda não tenho um sistema de partículas empregado. Vou clicar no sinal de mais, ele já cria para mim aqui um sistema chamado Particle System. Se eu der um play, vão começar a borbulhar partículas e vão cair, obedecendo aí uma lei física, que é a gravidade. Nós vamos então fazer o seguinte, nós vamos tirar essa gravidade. Aqui na própria barra de propriedades de partículas, nós vamos correr até encontrar uma guia chamada Field Weights, que são os pesos de força, ou campo de força. Tá? Vamos usar o scroll, vocês vão encontrar a opção Gravity, que é a gravidade, nós vamos diminuir aqui para 0. Agora, em vez de cair, como não tem gravidade, as partículas vão subir triscando na malha de cima. É aqui agora que a gente vai começar a fazer o efeito que nós pretendemos. Em vez de utilizar as partículas no formato halo, eu vou acrescentar aqui na área, por exemplo, do tipo UV Sphere. Vou trazê-la aqui porque vai ser apenas uma referência. Vou usar o S de escala para diminuí-lo um pouco. E agora eu vou selecionar o círculo onde eu apliquei a física de partículas. Vamos voltar nas propriedades dela e vamos procurar essa guia chamada Render. Nela vocês vão ver que o que nós estamos renderizando aqui são partículas no formato halo. Eu não quero isso, eu quero que ela transmita o formato desse objeto esférico que eu coloquei aqui. Então, em vez de usar aqui no Render As o halo, eu vou mudar para o modo Object. Só que agora nós vamos ter que correr um pouco embaixo, vamos encontrar a guia chamada Object, e Instance Object, nós vamos dizer quem é o objeto que nós queremos que seja usado aí como referência na partícula. Vou escolher a esfera. E vão aparecer um bocado de esferas aqui. Para aumentar a proporção dessas esferas, embaixo do Render As, vocês vão ver que existe uma escala. Aumentando esse valor aqui, eu consigo ajustar para valores maiores ou menores. E se eu usar o Scale Randomness, eu consigo dar proporções diferentes para criar o efeito como se fosse bolhas borbulhantes aqui junto à nossa experiência. Agora, pessoal, para fazer o efeito que eu preciso, eu vou utilizar um outro recurso físico aqui, que é a pintura dinâmica. Para isso eu vou precisar selecionar esse objeto Sphere e vou dar para ele aqui uma física chamada Dynamic Paint. Como ele é um objeto que vai criar a ação de pintura, ele vai ser um pincel. Então aqui em Type está como Canvas, que significa tela. Então eu vou mudar esse objeto para o modo Brush.
e vou adicionar o pincel nele. Isso aqui para mim só basta. Já nesse outro objeto aqui, que vai exercer a função de executar a física, que é o círculo de baixo, eu também vou aplicar nele uma física Dynamic Paint. E ela vai aparecer aqui também como Canvas. É o padrão inicial aqui quando a gente adiciona essa física, tá? Então eu também vou mudar ela para o modo Brush, porque vai ser um pincel. E vamos adicionar o Brush. Porém, nesse daqui, em Source, onde tem o Paint, nós vamos mudar de Mesh Volume e vamos dizer que nós vamos utilizar quem para fazer o efeito? As partículas. Então selecionamos Particle System e vamos dizer quem é o sistema de partícula que nós criamos. Se vocês clicarem aqui, como eu não dei o nome lá para o sistema, ele vai continuar com o nome aqui Particle System. Eu seleciono e aqui tenho o sistema de partículas que eu criei, que são aquelas bolhas subindo, jogada como se fosse um pincel. E esse objeto também como se fosse apenas um pincel. Agora, para criar o efeito de borbulhamento aqui na superfície de cima, nós vamos selecionar ela, vamos aplicar também o Dynamic Paint, só que ele vai ser um objeto tela. Então nós vamos manter como Canvas e vamos adicionar Canvas. Vamos correr até encontrar essa opção Surface. E aqui vocês podem definir qual é o tipo de efeito que vocês querem aplicar com essas gotículas em formato de pincel atritando contra ela. Pintura eu não quero, então eu vou abrir isso aqui. Posso colocar com o modo Waves para criar ondas na hora que ela triscar. Dando play agora, olha o que é que vai acontecer. As partículas vão subir e no momento que elas começam a interagir com a superfície, vocês vão ver que elas estão borbulhando e vai criando esse efeito aqui de borbulhamento na superfície. Eu poderia aqui diminuir um pouco mais o tempo. Veja que ela começa a triscar aqui, ó, a partir do frame, que é o frame 50. Então aqui o que é que eu faço? Eu seleciono o círculo que tem o efeito da física de partículas, vou em partículas, e em vez de utilizar aqui Lifetime 50, eu vou utilizar um tempo menor, vou deixá-lo aqui com 45. Vamos ver se dá tempo dessas partículas encostarem e fazer o efeito sem atravessarem as mesmas. Fica, mas fica muito raso. Então a gente pode controlar, em vez de utilizar aqui nele 45, eu vou utilizar 48. Pronto. Agora nós vamos dar o player e notem que ela começa a triscar de uma forma bem mais interessante aqui junto ao efeito. Clicando fora, só para vocês verem, eu tenho o efeito de borbulhamento aqui. Mas eu posso selecionar o círculo de cima e aplicar nele outra física, além da física chamada Dynamic Paints. Por exemplo, eu quero uma física de colisão, porque essas partículas de baixo vão bater, mas não vão atravessar a malha. Então, voltando aqui à nossa animação, veja que elas criam o efeito, mas não atravessam a malha, como estava acontecendo anteriormente. Se vocês quiserem agora utilizar essa opção e aplicarem um Shade Smooth para suavizar, vocês podem fazer esse efeito que vocês estão vendo e vai acontecer o tipo de experimento que eu vou apresentar a vocês aí no final do vídeo. Espero que tenham entendido a ideia, um bom proveito e até um próximo tutorial. Obrigado pela atenção de cada um de vocês.